Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui novamente para mais um episódio de podcast. Hoje com a participação de uma pessoa muito especial, o Dr. Bruno Schoit. Ele é médico, pediatra. Depois ele vai se apresentar e falar para vocês um pouco mais sobre ele. E o Guga também, que está me acompanhando aqui em todos os episódios, né, Guga? Firme e forte, aprendendo muito, igual o pessoal aí que tá do outro lado, espero, porque, gente, cada dia é uma aula aqui, tô adorando. Verdade. Bruno, você pode se apresentar um pouquinho para o pessoal, para eles te conhecerem? Legal. Bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite, é um prazer participar aqui do podcast, do programa de vocês, né? Sou pai de 3 veganinhas, né? Da Irina, da Gabi e da Isabela. Eu sou médico, pediatra, né? Me formei na USP. Mais ou menos uns 10 anos atrás começou essa minha jornada na questão da alimentação vegetariana, do veganismo, né? Na época eu estava começando a minha residência em pediatria. Durante esse período todo, né, dos últimos 10 anos, mais ou menos, eu venho estudando a questão, né, da alimentação vegetariana, de crianças vegetarianas e veganas dentro da pediatria, né? E foi ao mesmo tempo que eu fui fazendo a formação tradicional ali, né, dentro da USP. Paralelamente, eu ia estudando esse assunto que lá no passado era bem mais difícil, assim, de acessar, né? Mas hoje vem ficando cada vez mais comum, né, da gente ouvir sobre esse assunto. E é isso. Então, a minha missão, então, é acolher, né, essas famílias que muitas vezes não tem, né, algum profissional, né, que as oriente. Então, a minha missão é acolher e permitir, assim, que elas atinjam, então, uma saúde plena, né? Então, resumidamente, Bacana. é isso. E Bruno, me diz uma coisa, você falou que há 10 anos, mais ou menos, você tem estudado sobre uma alimentação vegetariana em crianças. Você é vegano ou vegetariano há todo esse tempo ou não? Curiosidade minha agora. Então, lá no passado, né, acho que faz mais tempo, assim, faz uns 12 anos, né, que no início, assim, nessa época, eu tinha acabado de me formar, né, e o motivo, assim, principal, né, de eu ter abolido, né, a carne e outros produtos de origem animal, não foi nem pela saúde inicialmente, né, foi mais por uma questão espiritual, assim, né, de compaixão aos animais, tudo. E aí, até para eu conseguir acessar a informação para minha própria saúde, né, que na época não era até para mim mesmo e para minha própria família que foi aderindo a esse, né, e na época não tinha uma formação, assim, né, cursos, então eu tinha que buscar isso, assim, fora do Brasil, né, hoje, né, já tem a pós-graduação em nutrição vegetariana, né, pela SVB, tem outros cursos, né, outras fontes, assim, pra gente acessar aqui, mas na época era mais no difícil, era mais no início, assim, desse processo, né, então a gente foi meio que abrindo o caminho, né, mas foi mais por uma experiência até pessoal mesmo. Aí no meio do processo, assim, a gente foi abandonando tudo de origem animal, né, mas no início foi a carne, né, foi bem gradual. Mas você começou essa mudança sozinho ou tinha alguém junto com você para te ajudar? Eu e, na época, minha namorada, né, que agora é minha esposa, a gente foi meio que entrando juntos, né? Porque nós dois caminhamos por essa jornada espiritual juntos, então aí nós dois fomos indo juntos, né? E depois outras pessoas da família, e aí quando a gente teve filhos, as nossas filhas, né? Então foi meio que não foi sozinho. Quando eu era adolescente, há muitos anos atrás mesmo, assim, aí, assim, eu até tentei, assim, abandonar, né, a carne na época, assim, mas era muito mais raro, né, ter alguém vegetariano. Eu não conhecia ninguém, assim, quando eu era adolescente, há muitos anos atrás. E eu tinha assistido um documentário na época, assim, e eu fiquei meio chocado, mas como eu falei, né, se não tem uma rede, difícil, se não tem né? pessoas perto, né, sem informação também era meio difícil na época, mas nessa época que eu tinha me formado, né, como médico,
mais ou menos 12 anos atrás, já tinha uma base, já tinha uma estrutura, e para mim era uma coisa assim de sem volta, né? Ah, que legal. Não era uma coisa... Porque às vezes a gente tem outras motivações, até a própria saúde, né? Que às vezes você, enfim, pode comer de vez em quando ou não, mas como era uma questão muito forte, assim, espiritual, né? De compaixão aos animais, não tinha muita volta, né? Então, mas foi bem interessante, assim, ter pessoas próximas, né? Que foram juntos nesse caminho. Então, as suas filhas nunca comeram nada. Não, nunca. Tá vendo? Já estamos desmistificando aqui no começo. Criança pode ser vegana, não tem problema. Porque se a filha dele é vegana... De um pediatra ainda, né? Não sei. Acho que isso dá bastante segurança, né? Porque eu brinco, assim, que eu tô com a pele em risco, assim, né? Se eu não tivesse muita convicção, né? Até nos estudos, né, na ciência por trás disso, né, na questão dos benefícios da própria saúde, né? Não colocaria todas as pessoas, assim, né, mas, assim, como a gente tem muita convicção, né, dos estudos, do que tem de evidência científica, a gente fica bem tranquilo quanto a isso, assim, né? Quais são as idades das suas filhas, os nomes dela? Pode falar pra gente? Fiquei curioso. A Irina tem 4 anos, né? E a Isabela e a Gabi, que são gêmeas, elas fizeram são gêmeas. 2 anos nesse domingo. Que demais! Então você é o bendito, literalmente, entre as mulheres, na sua casa, né? É verdade. E me diz uma coisa, você já sofreu algum tipo de preconceito, Bruno? Tanto na faculdade, quanto até no meio médico mesmo, da pediatria, né? Por ser um pediatra vegano que preza por esse estilo e que fala isso para os pacientes. Você já sofreu algum tipo de preconceito em relação a isso ou não? Acho que preconceito, aquelas olhadas. Assim, não, né? Mas assim, como... Mas, assim, no dia a dia, na época, assim, né, quando eu tava na residência médica, né, muitos anos atrás, como eu falei, era muito raro, né, ter alguém, assim, que, dentro do meio médico, que estudava isso ou praticava, né, então, dentro do meio médico, na época, assim, não era um preconceito, a piada mas era, da turma, tipo, assim, né? de gozação, né, esse tipo de coisa, assim. Piada e tal, né. Mas acho que isso todo mundo passa. Até por não ter tanto conhecimento na época, né? Por tá... Hoje, atualmente, tem muito mais conhecimento disponível. Antes era muito mais complicado. Então, talvez por isso também. Assim, professores, né? Assim, pessoas que têm mais, né, experiência e tal, às vezes, como um conceito deles, né? Quanto à alimentação vegetariana, até sem ser na infância, mas como um todo, era mais antigo, né? Então, tinha esse tipo de gozação, de piada, né? Mas não é um preconceito, mas assim, um estranhamento ainda existe muito, né? Principalmente porque, né, é algo novo, é algo que às vezes porque na faculdade e na residência médica a gente não aprende nada sobre esse assunto, né? A gente aprende muito pouco de nutrição, né? São poucas horas, assim, né? A nossa formação como médico em 6 anos, né? Eu fiz mais 4 anos, né? Depois de formação como pediatra e depois neonatologista, né? Então, nesses 10 anos, assim, de formação, eu não tive uma aula, assim, sobre esse assunto, né? De alimentação vegetariana e muito pouco de nutrição, assim, poucas horas, né? Em que a gente aprende. Então, quando vem algo novo, que é diferente, e acabei aprendendo, né? Por outras vias, né? Não num ambiente acadêmico tradicional, então realmente é algo que estranha, né, a muitos profissionais, né, mas não um preconceito, assim, mas até curiosidade, né, assim, uma coisa que a pessoa não se sente confortável com aquela decisão. E as suas filhas, por acaso, em algum momento, elas já pediram para experimentar carne ou algum tipo de laticínio? Você já passou por essa dificuldade ou não? Ainda não, assim, né, pedir, não, mas assim, ter contato, tipo, por exemplo, em festinha, esse tipo de coisa, né, em outros ambientes, sim, mas não que... isso depende muito da idade, né, por exemplo, as minhas de 2 anos, praticamente a gente pegou a pandemia toda aí, né, nesse período de início, depois da pandemia,
Então, teve pouco contato, assim, com elas, não frequentam escola, né? Não saem tanto. Então, e como aqui o ambiente de casa acaba sendo tudo, né, vegano, então elas não têm muito contato, né? Mas a mais velha que frequenta a escola, que vai para outros ambientes, ela tem contato, ela já tem bastante consciência do que é, assim, o que é animal, né? Que os animais são mortos, esse tipo de coisa, né? Ela já entende. Aí você e sua esposa trabalharam essa conscientização nela. Porque muita gente tem me perguntado isso, sabia, Bruno? Como que trabalha a conscientização com a criança para que ela entenda que aquilo ela não deve comer ou não é bom para ela, ou que a nossa família não consome, né? Como que você aborda isso normalmente? Eu abordo, assim, de uma forma bem natural, né? A gente não chega, assim, a uma coisa de impor, de proibir, né? Uma coisa, assim, pelo lado negativo, né? A gente leva sempre pelo lado mais positivo, assim, da compaixão, né? Dela ter por eles, né? Mas chega nessa idade dos 4, que ela já tem mais abertura, né? Encontra mais outros ambientes, outras experiências. É claro que a gente foi construindo isso ao longo do tempo, né? Mas o que eu costumo falar é que é muito mais difícil você justificar, né? Por que sei lá, come carne, do que o contrário. Porque para você explicar para a criança o porquê que come carne, né? Que a gente mata, né? Que é o animal morto, né? Que naturalmente ele já tem esse amor, né? Eles têm amor pelos animais. Isso. Já tem, isso é algo inato, né? Então, quando a gente vai explicar que aquele bife, sei lá, é da vaquinha, né? Ou aquele pedaço de frango é da galinha e tal, é muito mais difícil você explicar isso para criança, né? E o contrário não, assim, é muito mais natural, muito mais simples de você falar que aqui a gente não come, né? Outras pessoas comem e tudo bem, né? Ainda preconceito, né, criar também, tipo, de preconceito, de atrito, né? Mas assim, ela entende o porquê e ela opta por não comer, né? Se mais pra frente, algum dia ela comer, tudo bem, né? Mas a gente leva de uma forma bem natural e também, hoje eu acho que os ambientes estão muito mais preparados, né? A própria escola dela, então já tem um cardápio bem, né, variado, vegetariano, tem outras crianças na escola com o mesmo estilo de vida, então tá cada vez mais aberto, assim, né? Acho que no passado era um pouco mais difícil, mas hoje, né, o número de famílias cresce tanto, né? De veganos e vegetarianos que já não é algo tão raro, né? A gente vê com mais... até com os millennials, assim, as gerações mais novas, né? Então, acredito que no futuro, né, vai ser cada vez mais frequente, mais comum, até pela própria sobrevivência do planeta, né? Se o estilo de vida não mudar, a gente vai ser eliminado, meio que isso. Então, vai ser meio natural, assim. E, Bruno, o que muda numa alimentação vegetariana ou vegana? O que muda para a criança? Tem alguma coisa que fica em deficiência ou não? Essa é uma dúvida que muita gente mandou, sabe? Em outras palavras, até, foram muitas as dúvidas, mas em resumo seria isso. O que muda numa dieta vegetariana ou vegana? Acho que essa pergunta é bem ampla, assim, né? Daria para ficar o dia inteiro falando disso, né? Porque são vários aspectos, né? Vários detalhes, mas assim, de forma geral, não é. A gente imagina assim que, nossa, né? A alimentação vegetariana é algo de outro mundo, que precisaria de alimentos muito, sei lá, diferentes, tal. Mas no fundo, é aquela alimentação que a gente compra na feira ali, é uma alimentação baseada em quê? Né? Então, em leguminosas, né? Que são, por exemplo, o grupo dos feijões, né? Lentilha, grão de bico, soja, ervilha, assim, são esse grupo das leguminosas, que é o principal alimento que as crianças substituto, assim, da carne. Eu não gosto de falar. Mas sabe que teve essa pergunta? A gente vai da clássica. Mas o que eu vou substituir no lugar da carne, né? Qual que é a substituição da carne no prato? Ou, outra coisa, a carne vai fazer falta? Eu acho que você pode abordar essas duas coisas nessa pergunta. Eu acho que o substituto, assim, se for entre aspas, assim, seria esse grupo das leguminosas, né? Mas é claro que a gente vai compor o prato, né? Então, o que eu oriento, assim, dependendo da idade da criança, é claro, né? Mas, por exemplo,
na idade das minhas filhas, assim, de 2 anos, 4 anos, é aumentar a porção, né, porque às vezes a criança que come carne, às vezes come lá suponho, arroz, um bife, batata e alface, sei lá. Mas aí você vai aumentar a porção, então, de leguminosas, que são o grupo dos feijões, ao invés da carne, assim, né? Então a gente orienta ali 1/3 do pratinho que elas comam esse grupo dos feijões, das leguminosas, né? Então, esse é um alimento importante, né? Mas o resto do prato, né, vai ser composto, assim, por verduras, legumes, né, os cereais, os tubérculos, que são as raízes, né? Então, são coisas muito simples, assim, né? Então, eu vou dar um exemplo do que as minhas filhas comeram ontem. Foi um arroz integral com feijão, um brócolis e cenoura. Então, você pensa, nossa, Fácil né? de fazer. É algo simples, barato, né? Tentável, fácil, né? Não é nada de outro mundo. E se você usar a proporção correta desses alimentos, assim, ao longo do dia, combinar com outros, é claro, não vai faltar nada comparado com uma criança onívora, assim, né? Que come carne. Tem crianças onívoras que comem carne, Bruno, mas que também comem tantos outros alimentos, às vezes processados e tal, que até prejudica, né? Não sei. O que você acha disso? Sim, sim. Então, é claro que a alimentação vegetariana, né, ou uma criança vegana, ela não é sinônimo, é claro, de que ela vai ser saudável, né? Porque isso a gente precisa explicar direitinho, né? Porque esse prato que eu citei, então, né, que as minhas filhas comeram ontem, é o que a gente fala da alimentação plant-based, né? Que é baseada, então, em plantas e que, assim, não tem... a gente reduz os alimentos ultraprocessados nesse prato, né? Então, não vai lá um miojo, né? Um embutido, né? Coisas, assim, ultraprocessadas. E o que a gente vê nos estudos e até na prática, que as crianças vegetarianas e veganas, elas comem muito menos esses alimentos, né? No geral, é claro que por isso que é importante diferenciar, porque hoje até porque tem aumentado muito o número desse tipo de produtos veganos, né? As pesquisas antigamente, elas evidenciavam mais isso, porque antes não tinha tantos alimentos ultraprocessados veganos, né? Atualmente tem aumentado muito a demanda, então... Exatamente. Então é o que lá, por exemplo, 12 anos atrás, né? O que eu comia era... que eu costumo falar, explicar o que é a alimentação plant-based, né? É a alimentação vegetariana raiz que eu brinco, né? Porque hoje... porque eu comi ano passado lá que só tinha isso, né? Não tinha um hambúrguer, né, vegano, não tinha, né, tantas opções industrializadas. Era aquilo, assim, então... E até hoje a gente mantém esse mesmo estilo de vida, né? É muito raro eu comer alguma coisa assim mais ultraprocessada vegana, né? Mas, enfim, montando o prato dessa forma, né, a gente não vai ver nenhum prejuízo, quanto, por exemplo, as pessoas se preocupam com proteína, né, com ferro, né, com cálcio. Se a gente ajustar a oferta de cálcio, né, nos alimentos ricos em cálcio vegetais, né, e, por exemplo, a criança mama no peito ou usa alguma fonte de bebida vegetal fortificada, por exemplo, as maiorzinhas, a gente consegue ajustar tranquilamente todos os nutrientes, exceto a vitamina B12, né? Eu tenho uma dúvida, assim, você é pediatra e tudo mais, aí com certeza os pais que levam as crianças já têm uma orientação ou vegetariana ou vegana. Você já teve que fazer a transição alimentar ou introdução ao veganismo para alguma criança? Como que foi? Sim, não é tão comum, né? A maioria já vem, assim, acaba sendo pais, né? Famílias todas, né? Com o mesmo estilo de vida. Mas já aconteceu, sim, né? De crianças, às vezes crianças maiores, né? Que elas mesmas, por partir delas, assim, elas querem deixar de comer carne, né? Uma geração mais nova, assim, de crianças e adolescentes que vêm para mudar, às vezes, até o estilo de vida dos pais. Isso já
vem Uma cada vez mais infantil frequente. já. Que legal, né? Legal Não, isso. e isso já puxa para uma pergunta que a gente recebeu, é que ela fala assim, minha filha tem 13 anos e ela quer se tornar vegetariana, deixar de comer carne, mas ela não come verduras, legumes e etc, que a gente sabe que é a base dessa dieta. O que você falaria para uma paciente dessa que quer deixar de comer carne, mas não tem alimentação saudável? Então aí a gente vai ter que fazer toda uma consulta, né? Algumas, às vezes, consultas, para a gente, assim, reeducar, né? Toda essa alimentação dessa criança. Já tem um padrão de alimentação mais para os alimentos processados, ultraprocessados, né? E aí, pela causa animal, por exemplo, eles querem mudar o estilo da alimentação, né? Partir para uma alimentação vegetariana. E aí, assim, realmente fica difícil a gente compor um prato, uma alimentação saudável, se ela não incluir, né, legumes, verduras, enfim. Aí, basicamente, a criança vai retirar a carne. Se ela, por exemplo, come arroz e carne, né, ou batata e carne, aí vai faltar realmente alguns... Mas essa criança tá bem nutrida? Eu acho que esse ponto a gente precisa abordar também. Porque a gente fala muito de, é um problema para se tornar vegetariano ou vegano, mas eu queria saber se a criança que está comendo batata e carne, ela está bem nutrida ou se ela não está sendo bem nutrida, sabe? O planejamento alimentar, né, o planejamento também das suplementações, ela independe, assim, né, do tipo de alimentação. Mesmo a onívora quanto a vegetariana, ela precisa ter uma alimentação bem planejada, né? Então, às vezes a gente... né, fica martelando naquele paciente que é vegano, vegetariano, que precisa planejar a alimentação. E a gente, na verdade, isso deveria ser feito para todos, né? Todos deviam passar, né, numa nutricionista, num pediatra que possa ajudar nesse sentido, né? Mas nessa criança que não come, né, nada assim, legume, verdura, fruta, de base não tá muito bom, né? O tipo de alimentação dela, né? Às vezes a pessoa fala, mas pelo menos a carninha tá comendo, né? Então vai ter saúde. Não necessariamente, né? Porque nesse tipo de alimentação tão monótona ou baseada em ultraprocessados, mesmo comendo a carne, não significa que ela vai ter, não vai ter nenhuma carência. É como se a carne fosse a solução para tudo, e ao contrário, né? Mas a gente vai compor, né, o prato, né? Outra pergunta, assim, a gente vê várias perguntas, né, mãe, Ivi, de mães que falam assim, meu filho não gosta de comer, meu filho não come nem feijão. Muito seletivo, isso, né? Exato. Mas você sabe onde está a raiz desse problema? Foi o quê? Falta de introdução alimentar na idade certa? Tipo, introduzir esses alimentos necessários na idade certa? Ou onde que tá o erro aí? Porque tem um erro, né? Tá. Isso é muito, muito complexo. Também seria, acho que, uma live só para falar disso. É verdade. Né? Dificuldades alimentares, assim, né? Mas, assim, de forma geral, né? Tem algumas abordagens, né? Claro que isso começa lá quando ele é recém-nascido, né? Mamando no peito, já vai começando a fazer diferença, né? E, sobretudo na introdução alimentar, né? Como é feita essa introdução alimentar, né? Se ela ocorreu no período adequado, né? Como, por exemplo, a Mel, né? Que a gente realizou a introdução bem no período certo, né? Mamou no peito, e aí a gente foi expondo ela a todos os tipos de alimentos ali, legumes, verduras, né? Ela teve uma experiência com todos os tipos de alimentos, né? Isso. E uma experiência positiva, né? Sempre de prazer, de comer em família, longe de tela, por exemplo, né? Então, tudo isso vai somando, mas no fundo é um complemento, né? Então, é claro que tem idades, né? Por exemplo, quando a criança chega nos 2, 3 anos, às vezes ela fica um pouco mais seletiva no sentido de, né, já tem as preferências, né? Já quer escolher. Agora, Bruno, claro porque assim, por exemplo, a Mel comia, nossa, o que colocava no prato e era uma beleza. E ela sempre experimentou de tudo, sabe? Foi fácil ela comer. Agora, atualmente, ela tá um pouco mais seletiva. Então, por exemplo, eu coloco o caqui no prato dela, ela... Não, mamãe, esse eu não gosto. Ela não gosta, entendeu? Ela já tem o gosto dela. Assim, eu não paro de oferecer. Toda vez que eu como, eu ofereço de novo. Mas essa é uma fruta que eu já percebi que ela, por conta dela, decidiu que ela não gosta muito, sabe? Então, eu deixo ela escolher uma outra e ela come outra fruta.
Mas as alternativas que ela pode escolher, né? Mas as alternativas que ela tem são essas. Por exemplo, eu não tenho aqui em casa salgadinho que ela possa comer. Essa experiência com esse produto, né? Acho que aí pode ser uma forma mais fácil de você tratar a alimentação infantil de uma forma mais natural. Agora, quando você já deu uma alimentação mais processada para o seu filho e precisa mudar depois, aí é mais complexo, não é? Sim, né? Porque já entrou um monte de alimentos hiperpalatáveis, que chama, né? Por exemplo, um salgadinho, os alimentos. Não é tão simples, possível reverter? Né? Você já teve experiência, alguma experiência? Sim, né? Olha só, então não desistam, gente. Não desistam. Mas tudo depende muito do ambiente, né? Como é um comportamento, um hábito, né? A gente vai construir esse comportamento e hábito, né? Então depende muito dos pais, né? É difícil, assim, exigir que a criança vai comer de forma saudável se os próprios pais, né, não estão aderindo a uma alimentação saudável, ou as expectativas dos pais também, né? Então, entra muito comportamento de como os próprios pais ou cuidadores que estão alimentando aquela criança na hora, oferecendo o alimento, como que eles encaram o alimento, né? Se ele vai forçar ou vai brigar para a criança comer, tá atentos a isso. Então, tem vários perfis, né, de parentalidade, assim, que fala na hora de você oferecer o alimento também, né? E de acordo com esse perfil, às vezes pode gerar, né, uma dificuldade alimentar. Então é mais para os pais se enxergarem naquele momento, né? Como que eles reagem a tudo isso, como que é a própria alimentação deles. É uma consulta, às vezes, voltada mais para os pais do que para a própria criança no início, né? Então, mas é muito complexo, né? Às vezes pode ser alguma outra causa orgânica que fala, às vezes a criança tem algum problema de saúde que leva ela a não comer, né? Então, enfim, é muito amplo, né? Olha, na realidade, assim, tem tanto assunto aqui que a gente tem para falar, Bruno, que não vai caber para outro. Desculpa, gente, mas eu não vou conseguir responder tudo que vocês mandaram de alimentação, porque foram muitas perguntas, muitas mesmo. E assim, eu tô tentando resumir um pouquinho de cada um aqui, mas não vai dar para responder todo. Ô, Ive, eu acho que agora a gente podia emendar essa questão assim, né? Tipo, de ver a suplementação, né? Tipo, conseguir que minha criança tenha uma alimentação saudável. E aí, tipo, como que a gente faz agora? Eu só queria falar uma coisa antes da alimentação ainda, Bruno. Aí a gente vai para suplementações. Mas em relação à alimentação, tem uma dúvida muito grande das pessoas sobre a amamentação. Por exemplo, tem uma amamentação exclusiva até 6 meses, né? Que é essa orientação que é dada. E depois disso, se eu não consigo mais amamentar peito ou não conseguir nem do começo amamentar, como que eu consigo, que tipo de fórmula eu dou para essa criança? Como que eu trato isso? Ou leite vegetal? Inclusive, me perguntaram qual é o melhor leite vegetal para eu dar para o meu filho. Eu acho que isso é legal a gente abordar. Excelente, isso é muito importante explicar mesmo, né? Porque daí que ocorrem aqueles erros alimentares mais sérios, né? Que pode acontecer em crianças vegetarianas e veganas, né? Então, claro que a gente sempre incentiva, né, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, mas se por algum motivo, né, aquela mãe não conseguia amamentar sei lá, tem alguma questão envolvida que não ocorreu a amamentação, existem, assim, opções, né? Fórmulas que não são à base, assim, de leite de vaca, né? Como, por exemplo, fórmulas de soja ou de arroz, que são próprios para bebês, né? Então, são fórmulas infantis. Essas fórmulas a gente tem acesso, assim, em farmácia, né? Não são aquelas bebidas vegetais que a gente compra no supermercado, né? Que os adultos tomam, né, ou crianças maiores, né, então isso é importante frisar, né, o substituto, assim, que seria nessa situação, né, do leite materno. Mas tanto para onívoro como para vegetariano, a substituição seria a fórmula infantil, ou não, poderia substituir por leite de vaca, por exemplo. Eu acho que isso é bom abordar. Exatamente. Isso, seria fórmulas infantis, né? Então, sobretudo dentro do primeiro ano de vida, né? A gente, como substituto ao leite materno, né? Claro que nunca a gente vai conseguir substituir o leite materno, né? Mas na ausência dele, a gente vai escolher uma fórmula, seja uma criança
vegetariana ou onívora, a gente vai escolher uma fórmula, né? A maioria delas, é claro, são a base de leite, né, oriundos de leite de vaca, né? As mais frequentes, as mais famosas, comuns. Mas existem aquelas, então, de soja ou de arroz, né? Que seriam uma opção para famílias veganas que optariam por esse tipo de fórmula, até a criança, mais para frente, poder tomar, por exemplo, uma bebida vegetal. Isso é mais, legal assim, falar. A partir de 2 anos, mais ou menos. Né? Por exemplo, a Melissa eu ainda mama no peito, né? Não fica mamando, eu não sei como que eu vou tirar esse peito dela. Mas... Ótimo. Mas agora ela já fez 2 anos, então eu poderia começar a introduzir algum tipo de leite. Porque até hoje eu nunca dei leite vegetal para ela, sabia? Porque a gente não tem costume aqui em casa de tomar leite vegetal. Então, nunca dei. Não há necessidade, né? Se ela mama no peito, é claro que faz mais sentido você oferecer o peito do que uma bebida vegetal, assim, né? É muito melhor, né? E quando não fizer sentido para ambas, né? Para vocês duas, a amamentação, aí vai ocorrer o desmame naturalmente, né? Mas ainda há muitos benefícios de você oferecer, né? O leite materno, mas para uma criança maior de 2 anos já ficaria mais liberado. Nesse caso, que uma mãe quer fazer desmame, ela tem que substituir por um leite vegetal ou tipo pode tentar tirar o leite ali, igual tomar o leite, ou é mais aconselhável ir substituindo por um leite vegetal até ela parar de mamar? Tá. Se a criança é maior de 2 anos, né, e ela já, por exemplo, programou, né, já está ocorrendo o desmame, não é que é obrigatório a criança tomar uma bebida vegetal fortificada, né, mas seria mais pensando na oferta de cálcio, né, mas se a gente ajustar a alimentação dessa criança com fontes seguras de cálcio ali para dentro de alimentos de origem vegetal, não é obrigatório, é claro, né, oferecer essas bebidas vegetais, é mais por uma questão de facilidade, praticidade, porque essas bebidas vegetais, elas são fortificadas com cálcio, né? Essas que a gente compra no mercado. Então, acaba sendo mais fácil de atingir o que a criança precisa de cálcio, né? Essas maiores de 2 anos com essas bebidas, mas não é obrigatório, assim, né? Por exemplo, as gêmeas, né? E gêmeas, hein, gente? Nossa, elas sempre mamaram no peito. Acha leite. Uma é difícil, imagina. Exatamente. Aí agora, assim, que tá começando elas naturalmente estão mamando um pouquinho menos, né? No peito, antes era com mais frequência, agora estão mamando menos. Aí a gente oferece uma vez por dia uma bebida vegetal para elas, mas mais por facilidade para bater o que elas precisam de cálcio ali, né? Mas se a gente calcular direitinho e oferecer com bastante frequência os alimentos ricos em cálcio, né, de origem vegetal, também não é obrigatório. Individual. Assim. Tá Acaba bom. sendo mais uma avaliação. E vamos falar então um pouco sobre suplementações agora? A que foi mais pedida por todo mundo. Assim, a partir de quando precisa começar a suplementar alguma coisa na criança vegana? Ela sempre tem que suplementar? Só a criança vegana e vegetariana precisa de suplementação? Né? Uhum. Ou não? Muita gente tem essa dúvida. Tá, ótimo. Ótimo. Esse assunto sempre gera muitas dúvidas, né? Assim, toda criança, né, seja ela onívora ou vegetariana, ela vai precisar de suplementação, sobretudo nos primeiros 2 anos de vida, né? Que é um período que a gente usa essas suplementações até de uma forma preventiva de algumas carências, né? Então, por exemplo, né, toda criança até 2 anos, seja vegetariana ou onívora, a suplementação de ferro, vitamina D, que acaba sendo aquela rotina, é a mesma, assim, né? Não é porque ela é vegetariana ou vegana que ela tem que tomar mais suplementação de ferro, mais vitamina D, porque, no fundo, as necessidades são muito próximas, né? São as mesmas. Então, dessa questão, assim, geral, que toda criança precisa de suplementação, acaba sendo muito, muito parecida, né? Igual.
Então, a A única partir coisa de que idade que toda criança precisa de suplementação? Tá. A vitamina D a gente começa lá pelas 2 semaninhas de vida, né? Nossa. E vai até os 2 anos, mas o que a gente vê é que às vezes tem que estender um pouco mais isso, né? Porque basicamente ela vem da exposição do sol, né? A exposição do sol à pele, né? Então, se a criança vive, né, sem exposição ao sol, né, principalmente aqui em São Paulo, dentro de apartamentos, é mais comum que ela tenha carência de vitamina D. Então, às vezes a gente até tem que prolongar mais tempo. É muito frequente eu passar para todas, praticamente, assim, né? Uhum. E aí vai depender de exames de sangue, de avaliação no futuro, né? E o ferro, a gente costuma introduzir, né, mais ou menos aproximadamente com 3 meses até 6 meses de vida, né, nesse intervalo aí, e também vai até os 2 aninhos, né? E aí Nesse período, Bruno, você recomenda fazer exames com o bebê novinho ou não? Suplementa o ferro e mais pra frente faz exame. Como que funciona? Ótima pergunta. Então, assim, quando a criança vai bem, né, a gente vê que ela tá indo bem, né, não tem nenhum sinal clínico de alguma doença, né, crônica, de que tá com alguma carência nutricional, né, através de uma avaliação clínica, né, na consulta mesmo, a gente vai colher esses exames mais para frente. Não há necessidade de colher quando é bebê, né, assim, na minha conduta acaba sendo lá pelo 1 ano e meio, 2 aninhos que eu acabo colhendo uma triagem geral, assim, né, dessas vitaminas, enfim, né? Mas não há necessidade, mesmo sendo vegetariano, vegano, a gente não precisa colher mais exames dele quando são bebês, né? A não ser que tenha alguma suspeita, né, de carência nutricional, mas... A conduta é a mesma. A conduta é a mesma, né? Perfeito. E aí a suplementação vai mudar basicamente a B12, né, que acaba sendo uma questão importante, mas do resto... se a gente está suplementando direitinho desde o nascimento, se a alimentação está correta, se ela está se desenvolvendo bem no geral, né, através das consultas, não tem por que ficar colhendo exames de uma criança só porque ela é vegetariana, entendeu? Isso acontece muito, assim, que eu pego, né? Eu já ouvi amigas minhas que são mães falando isso, que chegou no pediatra quando falou que era vegetariana... Pronto. Eu acho que isso acontece se o profissional não é, né, vegetariano ou vegano, já tem esse negócio. Preciso ver se essa criança tá bem nutrida, né? Tipo, é aquele preconceito, né, que tipo tem com a dieta. Sim, sim. E sobre a vitamina B12, que você falou que é uma das únicas diferenças de suplementação entre uma criança onívora e uma vegetariana. A partir de quando começa essa suplementação? Certo. Isso vai variar muito, né, Ivy? Por exemplo, depende muito de como como que principalmente a mãe, o status, assim, de vitamina B12 da mãe, né? Então, por quê, né? A B12 acaba sendo, fazendo um estoque vamos dizer, no feto e, por consequência, no bebê, lá desde a gestação. Então, se aquela mãe, ela passou, por exemplo, num profissional durante a gestação que dosou a vitamina D dela, ou a vitamina B12 dela, suplementou a B12 dessa gestante, enquanto ela amamentou, ela tomou vitamina B12 e os níveis, né, tão adequados, a gente tem muita segurança que a passagem da B12 pelo leite materno, que ela fez um bom estoque, né? Então, é dessa forma que a gente suplementa, por exemplo, bebês até 6 meses, via a mãe, assim, né? Tendo essa segurança de que a mãe tá com uma saúde boa e tá com a B12 boa. Depois disso, né, como a criança vai começar a comer, né, após os 6 meses, vai começar a mamar um pouco menos, né, vai reduzir essa oferta de B12 pelo leite materno, e como não vão ter fontes seguras de B12 na alimentação dela, então aí a gente passa a suplementar o bebê, né? A partir dos 6 meses. Mas aí, como eu falei, varia, né? Se, por exemplo, vem uma mãe no consultório, uma família que suponha que com 3 meses ela aparece na primeira consulta, né? A mãe nunca dosou B12, nunca suplementou, já é vegana há muitos anos, né? Talvez ela tenha carência de B12, talvez o leite não foi com muita B12. Aí talvez nesse caso a gente precise suplementar um pouco antes, né? Ou às vezes até, se tem alguma suspeita clínica, dosar ela no sangue. Então varia muito, né? Mas no geral é isso. Nossa, é interessante. Então, tipo, você comentou que não pede exames, né? A criança geralmente até ter 1 ano e meio, 2 anos. Então você consegue tirar pelo exame da mãe
se a criança foi bem servida de B12 nesses primeiros 6 meses. Que interessante. Nossa. Bruno, uma dúvida que algumas mães mandaram aqui para mim também foi em relação, assim, às crianças que recusam tomar as vitaminas. Então, recusa tomar os remedinhos ali. Qual a alternativa, né? A polivitamínico em goma, acho que é em goma, não sei se, acho que é em goma. Em goma é eficiente? Pode ser dado ou não ter algum prejuízo? Qual a sua visão sobre polivitamínicos? Tá. Eu sempre prefiro, né? Claro que isso no geral, né? Eu sempre prefiro suplementar de acordo com a necessidade daquela criança. Então, como por exemplo a gente estava falando, né? Suponha que você está lá com uma criança vegetariana, né? Que ela está saudável e você vai fazer essa suplementação mais como de uma forma preventiva, né? Então, suponha, a gente vai dar vitamina D, ferro e B12, né? Então, eu sempre prefiro usar as vitaminas de acordo com aquela necessidade, né? Dar somente aquele necessário nas doses para que ela precisa, né? Então, em geral, é assim que a gente faz a suplementação. Os polivitamínicos, por que eu não sou tão a favor do uso deles? Não que, né, seja proibido, é claro, né? Mas não faz parte muito da minha estratégia usar esses polivitamínicos, né? Que vão um monte de coisa dentro, né? Porque às vezes vão formas de vitaminas que não são tão interessantes, assim, a forma de absorção delas, né? Elas não são tão fáceis de ser absorvidas. Muitos dessas vitaminas competem na hora de agir, de absorver, né? E às vezes as doses deles não são adequadas para aquela criança. Então, por exemplo, você pega um polivitamínico geral, assim, para criança, ela não vai ter uma dose de B12 lá dentro, né? Ou às vezes ela não vai ter a dose que aquela criança precisa, né? Então tem muitas coisas ali dentro, mas às vezes são coisas que nem a criança nem vai precisar, né? Ali coisas assim que não são necessárias, ou às vezes tudo que ela precisa não está na dose correta, entendeu? É como se fosse um pacote fechado ali, que você não consegue modificar para aquela criança, né? É uma fórmula mais fixa, assim. Então, não é como eu trabalho, né? Mas nesse caso, se recusa tudo, né? Se não tem jeito nenhum, aí às vezes é melhor oferecer um produto desse mesmo, né? Como última alternativa, né? Mas é muito raro. Eu uso bastante aqui em casa, pelo menos quando minha filha era menorzinha, era pegar a seringa, sabe? Não era gostoso, ela não gostava mesmo. Mas eu pegava a seringa, abria a boca, enfiava lá dentro, ela tomava. Quando ela foi crescendo... Eu sei que hoje tem até recompensa para mel, né? Não, hoje em dia ela pede para tomar. Hoje em dia ela fala, não quero tomar um remédio, eu quero um pedacinho de damasco. Aí ela ganha um pedacinho de damasco. Uma tática. Aí, ó, gente. Criança ama fruta seca. Enquanto der um pedacinho, ela já ficou feliz. Se abre para o comprimido. Eu tenho uma pergunta que, coincidentemente, calhou aqui com uma pergunta que mandaram. Aconteceu na minha família. A minha prima, quando ela teve o bebê dela, ela decidiu que a alimentação... Ela era vegetariana, o marido não, mas a alimentação do bebê seria vegana. E, assim, aconteceu 1001... O bebê, ele nasceu bem fraquinho, bem pequenininho, mas ela insistiu com um pediatra que inseria a alimentação vegetariana, e hoje ele é assim, super saudável, ele já tem 2 anos, ele é super forte, come muito e ainda continua na dieta. Só que o problema foi a família. Tio, vô, primo, acontece de chegar assim no seu consultório, olha, eu tô tentando, mas minha família não tá ajudando, e tem gente que infelizmente não respeita, né? Como que você daria uma dica para alguém que passa nessa situação? Tá ótimo. Isso é o mais comum, na verdade, né? Porque né? Às vezes é só o pai, às vezes é só a mãe, né? Ou às vezes os dois e o resto da família boicota, vamos entre aspas, aí, né? Querem o contrário, né? Mas assim, eu acho que o mais importante é assim, os pais estarem seguros, né? Aquela família tá segura de que tá fazendo algo que é bom para a saúde delas, né? Que é importante às vezes para como um todo, né? Para o planeta, para os animais, para tudo, né? Então, tendo os pais seguros, isso acaba passando essa segurança pro restante da família, né? E às vezes
os próprios pais ficam inseguros, né? Porque sim, mexe bastante, vem, né? Vem alguém da família e fala, mas tá fraquinho, né? Mas, sei lá, ficou doente porque não comia carne, né? Ou começa a pôr esses tipos de coisas assim na cabeça, né? E às vezes os próprios pais ficam inseguros, né? Isso é muito comum. Mas se tiver essa convicção, se tiver um profissional por trás dando essa segurança, esse suporte, acaba sendo mais tranquilo, né? Passar Mais por fácil de passar por isso, né? esses desafios, né? E eu acho que o mais importante nessa fase é você ter um profissional que, tipo, assine por você, né? Tipo, não, eu assumo a bronca, é a sua vontade, mas eu garanto, fica tranquilo, o bebê vai ser saudável. Tem que ter essa rede, né, de apoio, né? Ela ter, sei lá, mesmo não que, sei lá, não precisa passar num profissional que seja especializado nisso, mas que ela tenha, né, segurança através de outras pessoas, né? Outras experiências, né? No Instagram tem um monte de, né, perfis que dão esse apoio, né? E tal, né? Compartilham, né, experiências e também, né, com as pessoas da família, claro que eles vão entender, né? E isso vai ser bem tranquilo, né? Agora, quando fica aquela guerra, né? Né, vira uma briga, quer dar um doce, outro quer. E olha, se você isso é essa pessoa da família, gente, não seja essa pessoa. Respeita, o filho é do outro. Faz isso com seu filho, mas o filho do outro, deixa ele entrar na boca dele, tá? Bom, ainda em relação às suplementações, né? Mas a parte de exames, Bruno, que tipo de exame você normalmente pede para que, tanto para bebês vegetarianos quanto para onívoros, né? Porque a gente viu que é só a B12 que difere. Então, que tipos de exames você normalmente pede? Tá, boa pergunta. Então, para todos, né? A gente vai basicamente fazer exames de sangue, assim, gerais, né? Para avaliar, por exemplo, o perfil, como que tá o perfil de vitaminas, né? Da própria B12, vitamina D, o estoque de ferro da criança, né? Se ela precisa ou não seguir com suplementação de ferro, né? O hemograma, que é um exame bem geral, né? Ver a função do rim, do fígado, essas coisas são exames gerais de sangue, assim, né? E na criança vegetariana a gente se atenta, né? Claro, para vitamina B12, né? Para marcadores de carência de vitamina B12, mas o que eu faço no meu consultório é dosar isso de todos, inclusive dos que comem carne. Por quê, né? Porque a carência de B12 não é exclusiva da criança vegetariana, vegana, né? Do adulto também, vegetariano, vegano. E o que eu vejo no meu consultório e o que bate com os estudos também é que boa parte, assim, mais ou menos uns 30%, 40% das crianças que comem carne no meu consultório tem uma B12 mais baixa, né? Olha. Abaixo do esperado, assim. Então, isso bate com os estudos, né? Tem um estudo bem grande que foi feito com a população americana, né? Que 40% das pessoas que comem carne, né, onívoras, tem carência de B12. É claro que dos veganos é maior, né? Essa chance, essa incidência é 60% nesse estudo, mas não é algo exclusivo do vegetariano, vegano, né? Porque depende de muitos fatores, né? Absorção dela, né? Isso é bom a gente tá ouvindo de um médico, porque muitas vezes a pessoa que é onívora, ela nem vai atrás para ver como está a B12 dela. E muitas vezes vários médicos nem perguntam. Então, assim, é bom você, que é onívoro, ficar de olho também, porque nem sempre a sua absorção, ela é eficaz, né, da B12. Exatamente. Às vezes, o idoso, é muito comum a gente ver carência de B12, quem toma alguns medicamentos que alteram o próprio metabolismo da B12. Então, são vários fatores, assim. Quem tem gastrite, por exemplo, pode atrapalhar a absorção. Muitos fatores mesmo, assim. Então, todo mundo pergunta, mas como que tá a sua B12? Eu falo, tá normal, e a sua, né? Boa. Isso, assim, nunca dosou, né? Às vezes toma um monte de remédio. Nem sabe o que é. Né? Eu não tomo remédio nenhum, tô bem, tô saudável, assim, mas é interessante, assim, né? Como as pessoas querem saber da B12 do vegano, né? Tem uma pergunta, posso fazer uma pergunta aí antes, que eu achei interessante? É uma pessoa, assim, olha... a minha criança, ela tem epilepsia. Eu posso ter uma dieta vegana ou vegetariana com essa criança que tem quadro de epilepsia? Tem que ver de acordo, né? É claro que com a gravidade, mas nada impede, assim, não há uma contraindicação, né? Uma criança com epilepsia aderir a uma dieta vegetariana. Não tem nenhuma contraindicação, não, tá bom?
Ah, tá. Não, porque muitas vezes, tipo, a pessoa já acha que por ter um problema de saúde já tem que cortar na hora. E às vezes essa dieta pode ser uma solução para várias doenças e vários problemas, né, que a criança pode ter. Sim. É claro que precisa de uma consulta, precisa ser personalizado, né? Não, eu percebi, Bruno, que grande parte das pessoas que responderam até as nossas enquetes, elas não têm um pediatra, você acredita? Eu não sabia disso, que tinha tanta gente que não levava o filho no pediatra. Mas assim, é quase metade das pessoas que não levam o filho no pediatra, por inúmeros motivos, né? Não dá para saber exatamente. Não dá para julgar, né? Não dá para julgar. Mas, gente, é muito importante. Não é, Bruno? O acompanhamento do pediatra é muito importante, vocês não têm noção. Inclusive, eu senti uma falta quando eu saí da fase de passar no pediatra, que aí eu não tinha mais médico. Eu fiquei, nossa, saudades. Com certeza, né? Porque às vezes o pediatra é aquele do próprio pronto-socorro, sabe? Assim, não tem aquele acompanhamento, né? A pessoa leva mais quando tá doente, com uma situação mais séria, né? Leva no pronto-socorro. Mas com certeza, desenvolvimento, suplementação, alimentação, vacinas, enfim, todos os aspectos comportamentais, tudo passa, né, pela avaliação do pediatra, né? É muito importante acompanhar isso, né? Principalmente. E é um acompanhamento preventivo, né? É a saúde preventiva, que é muito mais importante do que a outra, que é a. Curar. A curativa. Eu opto sempre pela preventiva, porque aí você mantém a sua saúde por mais tempo. E, Bruno, você atende em São Paulo, você tem um consultório em São Paulo, né? Uhum. Que região que é? É em Perdizes, no bairro de Perdizes. É em São Paulo e também por telemedicina, né? Também hoje em dia não tem como, né, Bruno? Hoje atendo pacientes do Brasil todo, de outros países, também é bem interessante. E para conseguir um horário com você, marcar uma primeira avaliação, como é? Só ir no seu Instagram, tem site, tem número de telefone, como que é? Tem no meu Instagram, tem o link na bio, né, com os contatos, né, para agendamento, tem o meu site, que é brunoschoit.com.br, mas tem o perfil do Instagram, tem tudo lá dos contatos. É @ pediatra _vegano, né? Por falta de os dois falaram. Na semana passada, ninguém o Instagram da convidada, aí ficou os dois demoraram também. Perfeito, Bruno. Muito obrigada. A gente já estourou nosso tempo, gente. Desculpa, mas vamos ter que finalizar. Eu tinha muita pergunta ainda para fazer, mas a gente marca um outro dia, um outro bate-papo, Bruno. Legal. Continuar essa conversa. Obrigado, passou voando mesmo, né? Nossa, muito rápido. Eu só queria deixar uma dica com o pessoal, Bruno, porque a gente falou muito de alimentação, e eu lembro que tem um livrinho digital da Sociedade Vegetariana Brasileira, que foi desenvolvido para crianças, não é, Bruno? Você pode falar como as pessoas acessam esse material? Perfeito. É um material super rico, né, com profissionais especializados nessa área. Eu até escrevi o capítulo de suplementação. É só acessar o site da Sociedade Vegetariana Brasileira, né, da SVB, e lá tem o link dos materiais, né, livros, né, são todos gratuitos, é só baixar. Tem para bebês e para crianças maiorzinhas, né, então é um manual super rico, tem muita informação, receitas, mas bem legal. Eu amei esse manual, eu baixei, li tudo, porque assim, ele fala de suplementação, fala de tudo, vale a pena, gente, vale muito a pena. A gente pode colocar, né, Ivy, para os nossos seguidores. Vou deixar, na descrição do vídeo, vou deixar o link para vocês acessarem, tá bom? Boa. Muito obrigada, Bruno, pela sua participação, obrigada, Guga, e a gente ficou muito feliz mesmo em ter você aqui com a gente. Legal, eu que agradeço, viu? Tá bom? Um abraço para todos aí. Tchau, tchau. Tchau, gente.